Ciências. Vamos lá? Nós vamos agora conferir as atividades da semana do nosso roteiro de ciências. Essa semana foi bem pouquinho, né? Páginas 70, 71 e 72 apenas. Mas, sempre que tiver uma dúvida, retoma algumas páginas para tirar, combinado? Ecossistema é o conjunto formado pelos seres vivos e pelos elementos não vivos de um local. Então, esse conjunto, de animais vivos e elementos não vivos, eles formam o ecossistema. O ecossistema pode ser uma floresta inteira ou apenas um rio dessa floresta. O tamanho do ecossistema depende do ponto de vista de quem está estudando. Além disso, existem muitos ecossistemas diferentes. Eles variam de acordo com as características ambientais. Alguns são quentes e secos, com poucas chuvas. Outros são úmidos e com sombra, com chuvas abundantes. E ainda há os que são alagados e os que são marinhos. Lembrando que os animais que vão viver naquele ecossistema, eles têm que estar também, eles vão sobreviver por estar acostumados também ao clima, ao local que está lá. Por isso que existem diferentes tipos de ecossistemas, ok? Observem bem essa imagem. Nos ecossistemas de cavernas, que são ambientes úmidos e escuros, vivem alguns animais cujo corpo não tem cor nem olhos, mas tem longas antenas e um olfato bem apurado. A que característica do ambiente os animais das cavernas estão adaptados? E quais adaptações foram citadas? Os animais da caverna estão adaptados à escuridão. Lá é escuro. E esses animais costumam ter longas antenas e um olfato muito apurado. Cada ecossistema é de um jeito. Existem muitos ecossistemas diferentes e cada um deles vai abrigar os seres vivos característicos que se adaptam àquele ambiente. Por exemplo, no mangue vermelho habita os manguezais locais com solo alagado, pobres em gás oxigênio e com muito sal. O mangue vermelho consegue sobreviver nesse ambiente porque partes de suas raízes ficam acima do nível da água e tem estrutura que eliminam o excesso de sal de seu corpo. Observem aqui as raízes. Os juazeiros, que são essas árvores que vivem em ecossistemas com longos períodos de seca, onde não chove ou chove muito pouco, eles sobrevivem nesses locais porque têm folhas grossas e espinhos que diminuem a perda de água. E as raízes captam a água que vem do subsolo a grandes profundidades. O mangue vermelho, ele pode chegar a uma altura de 6 metros acima do nível da água. Já os juazeiros, a altura de 5 metros. Relações alimentares. Uma cadeia alimentar sempre começa com um ser vivo que produz seu próprio alimento. Ele é chamado de produtor. Então, aquele ser vivo produz o seu próprio alimento. Em geral, é uma planta ou uma alga que vai produzir o seu próprio alimento. Lembra que nós vimos que as plantas, através da fotossíntese, ela produz o seu próprio alimento? Portanto, ela é um produtor. O produtor serve de alimento para outro ser, como o caramujo. Este, por sua vez, pode servir de alimento para outro animal, como o tuiuiu. Os animais são sempre consumidores, alimentando-se de plantas ou de outros animais. Então, aqui no caso, a planta é o produtor. Tanto o caramujo quanto o pássaro são consumidores. Os restos de todos os seres vivos da cadeia alimentar são alimento para quem? Para os fungos e bactérias, e esses são chamados de decompositores.
Muito bem, né? A nossa natureza é maravilhosa. Ela mesma consegue ela mesma consegue sobreviver, né? Um se alimenta do outro, um é o produtor, o outro vai ser apenas o consumidor. Aqueles restos vão alimentar fungos e bactérias e serão chamados de decompositores. Vamos deixar o livro bem feitinho, com as tarefas bem organizadas, e em breve teremos mais assuntos em ciências. Beijinhos, pessoal!